Senhores, estamos aqui agora com um convidado especialíssimo para este podcast, que foi extremamente difícil de fazer as negociações para que ele participasse deste humilde podcast. Afinal, é um dos fundadores da Esgotosfera, um dos caras que, como o Hernando escreveu, começou passando fome e hoje é um bombado feito na vida. Senhor Brian, por favor, se apresente. E aí, galera, vim estragar mais um podcast aí, né? Só o meu não era o bastante. Tava querendo ampliar esse negócio aí de fazer podcast ruim aí e por isso aí eu vim aqui gravar com apenas um cara cash. Que já me surge uma dúvida, cara. Você tem, eu não sei se você tem algum nome? Sim, é Felipe, cara. Ah, tá. Não é, mas é um nome real ou o seu nome é realíssimo. Só não revelo o sobrenome porque já cansei de ver nego que falou o sobrenome dando merda. Então Isso eu vou ter que manter em segredo. Mas, assim, cara, já passou, tipo, acho que 1 ano e meio que eu tô gravando só com esse nome. Ninguém veio investigar nada, nenhuma acusação de nada, então acho que eu tô no lucro. Entendi, mas no podcast, no seu podcast, você costuma tocar em alguns assuntos polêmicos ou algo do tipo? Porra! Ou não? É só o que eu faço, cara. Sim, assim, quando dá vontade, né? Mas eu não. Eu sou daqueles caras que tem preguiça de cortar ou editar o que já foi dito, entendeu? Então, se eu falo alguma merda, eu ouço de novo e penso, porra, é uma merda muito grande, tipo, que vai dar problema? Se não for, deixa quieto. É mais pela preguiça mesmo. Mas eu tô sabendo aí que anda recebendo alguns ataques polêmicos. Ah, sim. Aí. Mas o que acontece, né? Quando eu comecei a gravar o podcast, isso há 2 anos atrás, comecei a gravar numa época em que era considerado um comportamento estranho, um comportamento... me fugiu agora a palavra. Um comportamento fora do comum, excêntrico, um comportamento excêntrico começar a gravar o podcast. E que na época tinha um podcast do Petri e tinha um podcast do Thiago. E então, na época, eu surgi com uma inovação que ainda não tinha, que era o podcast ruim. porque então, o outro que começou a gravar era o Thiago, o podcast dele era ouvível, né? Aí eu entrei com essa nova aposta aí, que é um podcast com um cara sem talento gravando, né? Então você é o pai, o fundador da dinastia dos podcasts ruins em que eu estou incluso. eu acho que exatamente aí. Eu acho que 90% aí do grupo da Esgotosfera aí pode ter se considerado aí. Eu sou o pai odiado de muitos aí, né? O pai negado, tenho filhos aí que negam a... né? Talvez eu seja o irmão mais velho, né? O pai não, o irmão mais velho. Não, acho que você é o pai e o Iago é aquele tio isolado que nunca vem visitar. Se bem que o Iago é tão filho da puta que muitos dos meus ouvintes nem devem saber do... Né, cara? Quem que é o meu ouvinte também, cara? Que até hoje eu não... Sabe, cara, quem é que ouve o meu podcast e não perde... Assim, quando você começou o seu podcast, era uma competição, entre aspas, assim, entre você e o Hernani, né? Porque os dois estavam começando. E aí, depois eu creio que muito da base do Hernani foi indo pra ti, quando você gravava com ele, não foi? Aí a diferença grande surgiu com as entrevistas do Petri, né? A minha entrevista com o Petri foi algo das coisas mais vergonha alheia da internet. Eu nunca escutei essa entrevista, cara. Foi uma entrevista que a gente não perguntou nada pra ele e não aconteceu nada praticamente. Era um podcast comum meu que tinha um Petri que soltava algumas frases avulsas assim no fundo do podcast. E em contrapartida, o podcast do Hernani foi um podcast que ele pensou, né? Qualquer pessoa que liga pro próprio podcast ou que liga para as coisas que faz, faria, né? No mínimo, né? Não foi igual eu e o Iago que... Você é a antítese do Hernani, entendeu? Ele é o compromisso com o profissionalismo e você é o compromisso com
A falta de profissionalismo. Exato. O Hernani é um cara que ele se preocupa com os ouvintes, né? Assim, até onde eu sei também, né? Mas assim, se preocupa com causas e com, né, com as pessoas. É uma pessoa, digamos assim, boa, parte boa, né? Já eu não. Eu já não ligo praticamente. Porra, mas gasta muita energia, né, cara? Eu te entendo. Exato, eu não ligo pra causas, eu não tenho esperança em nada. E é isso, sabe? E você definiu bem, o Hernani é um cara que se preocupa demais da conta e eu não tenho preocupação nenhuma com nada no meu podcast, inclusive. Porque tem todo aquele negócio também dele, assim, fazer do programa dele um programa de... Como é que ele chama? Programa social? Causa social? Alguma coisa assim, e aí enquanto o nosso é só, porra, sei lá, um desabafo, entendeu? Quem aprender alguma merda com a minha merda, porra, muito bom, já tava com missão cumprida. Eu sempre me pergunto o porquê de eu gravar podcast, sabe? Eu acho que começou porque eu achava legal o podcast do Petri e foi meio que virando um hábito, né, na minha vida ter podcast e continuei. E o podcast só me trouxe coisas ruins, na verdade. Você fala isso todo podcast, bicho. E sempre sai um novo. Podcast só destruiu coisas, cara. E eu quero ver até onde que nós vamos com esse podcast. Você disse até em um... não sei se é um tema tabu pra ti, mas você falou que o podcast destruiu até o seu relacionamento. Foi uma das causas? Foi a principal causa do meu relacionamento. Porque é o seguinte, cara. Eu digo que o podcast me fodeu muito, mas na verdade o podcast me tornou uma pessoa muito... Me abriu os olhos pra muita coisa na vida, sabe, cara? Tão famigerada. Eu odeio essa expressão, red pill. Mas o podcast e as pessoas que eu conheci através do podcast e alguns conhecimentos que eu adquiri foram através do podcast. Então, antes do podcast, eu era muito inerte na Matrix, sabe? E com o podcast eu tomei a pílula vermelha, digamos assim. E foi o seguinte, cara, obviamente houve um contraste muito grande, porque quando eu tinha, né, uma namorada, quando eu namorava, aliás, eu acreditava em relacionamentos, eu acreditava, sabe, no amor igual você vê em filmes, e acreditava que um dia tu vai conseguir uma mulher. Na verdade, eu acreditava que eu tinha uma mulher e que a gente ia constituir uma família e que, sabe, a vida ia ser bela, sabe, para nós dois, e que a gente ia esperar tudo com amor. Entendi. Você tava naquele, o que chamam de amor sentimental, não é aquele amor racional, é aquele que você se joga no... como eu falei disso com o Thiago um dia, de que esse amor em que você acredita que tudo vai dar certo, que você diz que vai, que você aceita tudo, entendeu? Você vai enfrentando tudo, entendeu? É o que chamam de amor sentimental. Você literalmente se joga dentro do abismo. Então você não sabe onde vai dar, você não sabe onde vai parar, você simplesmente se joga. Exato. Entendeu? Aí tá num relacionamento. Estava ali num ponto do relacionamento, já viu quando que o cara, ele não tem nem mais vontade própria, tipo, o cara gosta de fazer algo. Vamos supor, o cara gosta de jogar LOL, que seja. Mas aí o cara, ele meio que tipo, tem que, sabe? Se a mulher falasse pro cara não jogar, o cara não joga. Meio que o cara pede permissão pra fazer as coisas, sabe? É meio como se o cara moldasse a personalidade dele ali. É meio como se você fosse pra satisfazer a ela, né? Sendo domesticado ali aos poucos até o ponto de você chegar a ser um cara totalmente domesticado. Isso é interessante porque muitas vezes não vem das duas partes, né? Muitas vezes o cara assim tem que se moldar pra mulher porque ele pensa, não, isso é algo que incomoda ela, logo eu vou parar de fazer isso, entendeu? E vai se moldando pra agradá-la e pensar que ao se moldar pra ela, pode ser que haja uma relação mais harmoniosa, porque ela, em tese, ficaria feliz com isso, entendeu? E ela também, em tese,
se moldaria a ele, ou seja, as coisas que ele não gosta, ela também não faria, mas muitas vezes não acontece isso. Foi o seu caso, dela Isso, não se adequar a você também? O problema que é o seguinte, as mulheres, né? As mulheres são fêmeas, né? Do mundo animal, e uma fêmea mamífera. E igual todos os mamíferos, compartilhamos certos comportamentos, né? Mas é claro que o comportamento humano é 1000 vezes mais complexo do que um cachorro, por exemplo, né? O cachorro transa com a própria mãe na rua, enfim. Mas existem alguns pontos de partidas em comum, né? Por exemplo, existe o cachorro em que a fêmea, várias fêmeas vão querer dar para ele, porque é o cachorro mais forte, né? Se ela tem uma filha, quer dizer, se ela tem filhotes com um cachorro mais forte, os filhotes serão mais fortes, entendeu? O alfa. Não só cachorros, como cavalos. Por exemplo, se você observar o comportamento de cavalos, né? Isso quem está falando nem sou eu, que estou falando, isso é de um livro, né? Se você observar o comportamento dos cavalos, existem 2 tipos de macho. Existem os machos que andam em grupos, que geralmente são machos mais fracos, e existe o garanhão. O garanhão, ele sempre está sozinho e ele se instala em lugares com grande água, grande comida, grande produtividade. Claro que se chegar outro garanhão, outro cavalo, né, para buscar seu garanhão, eles vão brigar e o que sobreviver continua sendo o garanhão. Isso é do Nessahan Alita? Exatamente. Eu não sei de qual dos livros dele que é, mas concluindo, as fêmeas, elas saem, né, espontaneamente de um lugar e elas vão até o garanhão. Então, é isso. Esse seria o comportamento básico animal. E o que acontece? As mulheres, né, as mulheres humanas, né, enfim, até onde eu sei, todas as mulheres são humanas, né, mas as mulheres, elas buscam, né, esse cavalo selvagem dentro de nós, que é quando nós estamos no início do relacionamento, né? Que geralmente quando o cara está no relacionamento ele está solteiro, então existem dois tipos de pessoas solteiras, né? As pessoas que fazem as coisas que gostam, tipo, elas vivem por si mesmas e daí elas brilham, elas têm uma certa, né? Certa diferença dos demais. Sim. E existem aqueles solteiros que eles estão em busca incessante por um relacionamento com alguém. Eles estão desesperados. E nunca encontram. Ou se encontram é algo subótimo. Isso. O que acontece? Falando assim também, parece que eu sou um puta cara que sei conviver com a solidão. Não sou, sabe? Você entender não significa que você viver, entendeu? Você entender que as coisas é assim não significa que tu vai virar Em tese, todos nós sabemos lidar com a solidão, né, cara? A gente sabe que você deve, mas você fazer é outra coisa, tá entendendo? Tipo, sei lá, cara, um cara sabe que usar crack é errado, né? Mas depois que o cara começou a usar crack, ele viciou no crack. Daqui a pouco tá falando na TV que vai matar criança. Se fosse tão fácil assim, você falava pro usuário de crack, falava, porra, cara, para de usar crack. O cara, porra, é mesmo, né? Como que eu nunca pensei nisso? As coisas não funcionam assim. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Aí quando tu começa a namorar com uma mulher e tu ainda tem aquele brilho, né? E aí existem dois... Claro que existem vários caminhos que as coisas podem tomar, mas pra ficar mais fácil de eu falar, eu vou polarizar eles, né? Por um lado preto e um lado branco. Você tem 2 caminhos ali que você pode seguir, que é o de você não perder esse seu brilho, sabe? Você tomar as rédeas da coisa e falar, porra, eu sou assim, se você gosta de mim, então... se adeque, né? Ou não precisa se adequar, mas conviva com isso, né? Sim. Eu acredito que seria o certo, tanto para os dois lados, né? Nós dois queremos, então... Sim, contanto que não seja algo, assim, muito absurdo. Exato, o comportamento do outro, os dois devem se adequar a eles, exato, fazer concessões. Isso, tu tá certo, a gente tem que explicar coisa por coisa, porque o ouvinte é um filho da puta. O cara tem uma mente de rã, não enxerga sabe? O cara leva tudo literalmente. Pra dar um pouquinho de contexto, é porque os ouvintes do Brancias é um bando de gente de lá diferente. Imbecis, bando de burro, mas porque eu também sou burro e imbecil, né? Então meio que uma coisa atrai a outra. Mas enfim, aí o que aconteceu com o meu relacionamento? Aí eu me fui, sabe? Eu perdi digamos,
Garanhão, engraçado falar isso, mas de um garanhão, eu passei a ser um cavalo domesticado. E quando a fêmea percebe que você virou... Isso depois de quanto tempo de relacionamento? 2 anos. E isso geralmente acontece, cara, porque, por exemplo, eu nunca namorei, então eu tô tomando sua palavra aqui, entendeu? Sua experiência. No caso, como você sentiu isso acontecendo, essa questão de você ser domesticado, ou você simplesmente viu um dia depois que você já estava domesticado e falou, eu tô domesticado? Eu quis, na verdade. É porque... Pelo menos foi com consentimento. Isso, é porque na época eu tinha 18 anos e, tipo, nunca tinha namorado e virei e falei, porra... É porque nós vemos nossos pais e a gente pensa que isso é uma coisa natural, né, cara? Deixar de fazer alguma coisa que gosta, pela mulher, tudo. Eu vejo meu pai, assim, fazendo isso de vez em quando. Isso, aí eu virei e falei, porra, é isso aqui, eu quero me entregar sabe? Quero ver como é que é. E fui no fundo vou mesmo, me jogar no abismo e se eu me espatifar no chão, tudo bem, mas vamos ver até onde vai. Isso, até porque na época eu não tinha nenhum conhecimento de, digamos, Red Pill, assim, não tinha nenhum conhecimento de Nessa Halita, não tinha nenhum conhecimento de Nietzsche, nenhum conhecimento de nenhum tipo de filosofia. Eu era um cara completamente ali, sabe? Até se você pegar no ninguém vai fazer isso, mas se você pegasse no início do meu podcast, tu ia ver um cara completamente preso àquele círculo de adolescente que viu só o básico de niilismo ali, sabe? O cara que fica falando, nada tem sentido, não sei o quê. Sim. O problema de você entrar nessa merda é que se tu... Isso é um pensamento muito grande, e se você é muito burro, igual eu sou, aí você entra num labirinto, sabe? Você fica só... Você não sai disso, entendeu? Tanto que aqui no Skype do Brian já tem um bagulho em caps lock, assim, nada vale a pena no perfil dele. Então... isso aí é dessa época, entendeu? Mas aí tu já entra em contradição com a minha foto de perfil ali. Literalmente tá mostrando o rabo nessa foto de perfil. E você pode ver que meu cabelo, tá vendo o cabelo do Vegeta? Esse cabelo era real, cara. Eu tinha esse cabelo com 15 anos de idade. E quando você tava namorando, você também tá com esse cabelo? Diz que sim, cara. Não, cara, eu acho que nenhuma mulher ia... O engraçado é que eu não vou desmentir, eu vou deixar você falando que eu tô mostrando o rabo. Eu não vou explicar, vou deixar os caras achar que... não é mentira, né, cara? É verdade. Vamos deixar imaginar que os caras literalmente estão mostrando o rabo mesmo. Na verdade, tem um rabo ali mesmo, de verdade. Mas enfim, aí eu comecei a... Mas existe um porém também. Que você pode observar que quando a mulher... Existem alguns casos em que quando tu tá tão domesticado, por exemplo, você falou que seu pai tá casado com sua mãe, que a mulher meio que suga a energia do cara ali, sabe? Então meio que vira uma convivência de indivíduos em que cada um suga uma coisa boa do outro, sabe? Existe um nome pra isso, que é quando cada um alimenta o lado ruim do outro e eles se tornam dependentes. Você consegue... Vixe, quando um alimenta o lado ruim do outro... Mas você consegue entender o que eu quero dizer? Sim, eu entendi. E então, a gente estava dessa maneira. Então, eu era completamente na coleira ali e ela também era uma boa namorada para mim em certos sentidos, entendeu? E aí, o que acontece é que eu comecei a gravar o meu podcast. E eu não era verdadeiro com ela, nunca seja, tá? Completamente verdadeiro. E quando ela viu o seu lado verdadeiro ali no podcast, seus desabafos... Isso, quando ela... Aí a ilusão se quebrou. Isso, e o problema foi que eu comecei com o podcast numa época em que eu tava, sabe, tipo, eu tava morando sozinho com meu irmão e eu era um cara mimado que de repente tinha que carregar as próprias pernas, né? Falando assim, parece, porra, só cuidar de você, mas... Para um cara que nunca morou sozinho, ele não sabe como morar sozinho e você ter que se bancar, entendeu? E foi nessa época, e nessa mesma época eu tive que começar a trabalhar e, sabe, foi uma época de mudança muito grande na minha vida e que me trouxe uma carga depressiva muito, muito grande, porque as coisas não aconteceram de maneira
fluente como tem que ser as coisas, aconteceu de maneira bem traumática, entendeu? Digamos assim. E aí, eu, perante ela, não, sabe, jamais falaria pra ela que como eu estava me sentindo. Mas no podcast, eu era completamente um garoto chorão, uma criança, né, desesperada ali, digamos assim. E aí quando ela ouviu, sabe, era um contraste tão grande que, como diz o Petri, a buceta secou completamente, fez, né, trincou, né, e aí ela fez o que qualquer outra mulher faria nesse tipo de situação, que é quando ela perde o brilho, quando ela de alguma maneira ela identifica, não que o cara seja, mas quando ela identifica o cara como um fracassado, como um macho fracassado, ela substitui Não é mais ele. o garanhão. Exato, ela substitui ele. E foi o que aconteceu, né? Mas, sabe, não é porque as coisas são assim também que aí o cara tem que virar um misógino, filho da... Sabe, cara, tudo, o que esses caras de MGTOW ou esses caras feministas, né, os dois extremos aí, os caras não entendem, é que o feminista, ele vê somente coisas boas, né, que a mulher tem a proporcionar. Né, e não importa quão evidente o lado ruim da mulher esteja batendo na cara dele, ele nega e vê somente as coisas boas. E já porque até ele pensa que é culpa dele que ela esteja agindo ruim, né? Exato. Já, na minha opinião, ainda o feminista é muito pior do que o MGTOW, entendeu? Mas sim, não que o MGTOW esteja certo. O MGTOW, ele já é o contrário, o extremo oposto. Ele só vê o lado negativo, só vê as coisas ruins, não que seja mentira, entendeu? E nem os dois ali têm pontos verdadeiros. Não é só porque eu consigo construir uma crítica negativa, não é só porque eu faço críticas negativas. Sim, claro. Que não exista críticas positivas. O problema desses caras é que, igual eu falei, os caras têm mente de rã, eles enxergam só um palmo da cabeça, eles não conseguem ver além da própria perspectiva deles, entendeu? E os caras, eles ainda acham que eles são o que as pessoas criaram para eles ser. Sim, claro. Eles muitas vezes não tentam buscar nos vários movimentos o que há de bom e sintetizar isso no pensamento próprio deles. Simplesmente pegam um texto dizendo o movimento é isso, aquilo, toma aquilo como verdade e não procura mais nada. E se você observar esse comportamento de se juntar a um grupo e se identificar com um grupo... E o problema de eu falar isso, cara, é que muitas das pessoas que estão nesses grupos, elas levam... uns filhos da puta também, que os caras não sabem ouvir uma crítica e refletir, entendeu? Sobre a crítica. Não quer dizer que eles refletirem, eles vão achar que eu tô certo ou errado. Mas, tipo assim, você pode ouvir o que eu tô falando e não concordar, mas nem por isso você deve levar pro pessoal e daí, sabe? Porque eles tomam qualquer ataque, como eles fazem parte de um movimento, eles tomam qualquer ataque ao movimento como um ataque próprio, né? Eles tomaram o movimento como identidade pessoal deles. E o pior que isso é um comportamento feminino, né, cara? Porque o homem, em sua base mais pura, seria um ser racional, mais racional possível e menos emocional possível. E esses caras, eles são mais emocionais e menos racionais, tá me entendendo? Sim. Enfim. Aí, cara... aí esses MGTOWs, eles veem somente o lado ruim da mulher e eles não veem os lados, as coisas boas que elas podem proporcionar. Mas isso é uma visão das coisas. Mas na minha visão mesmo, atual, né, é de que tudo é ruim e não vale a pena viver. É isso. Você chegou a essa conclusão. Exato. A questão é o seguinte, cara. Sei lá, como que eu posso explicar? A maneira como você vê as coisas também não é como as coisas são. Por exemplo, você tá gravando aí, você tá olhando para quê? Para um monitor, acredito? Sei lá. Sim. A maneira como você percebe esse monitor, como você vê esse monitor, até como você toca, se pôr a mão no seu monitor e agora como você sente ele, não é a maneira como ele é a maneira como um órgão que está dentro da sua cabeça, seu cérebro, percebe ele. Você é da teoria de que os sentidos nos enganam. Exato.
as coisas aqui, elas não são como o nosso realmente. Esse monitor pode ter muito mais coisas, muito mais características do que nós conseguimos perceber. E se você pegar nesse ponto de partida e refletir muito sobre isso, você consegue perceber que a realidade, na verdade, não existe, tá entendendo? E quando você percebe isso, você consegue ver que não existe certos, não existe errados. Simplesmente estamos aqui por puro sadismo, tá? Sabe? Uma condição horrível de citar, mas o problema da maioria das pessoas é que elas, ao ouvirem isso, aí elas entram naquela porra de niilismo do início que eu falei no meu podcast, que eu fazia no meu podcast, que então vamos, então o negócio é se degenerar, ou vou ficar sozinho no meu quarto. Não, porra. Aí daí tu começa, aí tu entra num lado mais espiritual da coisa, que é, por exemplo, se você chegou a reconhecer que, se você teve esse despertar de que, porra, a realidade não é como eu a vejo, né? Podem haver muito mais coisas, né, do que a maneira como eu percebo. Então você percebe que existe algo dentro de você que é diferente dos outros seres, animais ou até mesmo de outras pessoas que não têm a capacidade de entender isso. E essa coisa que não tomam consciência de si. Isso, essa coisa que nós temos diferente dentro da gente, que eu acho que vale a pena tu viver para conseguir se aproximar dela e se unir com ela, sabe? Seria como se fosse a nossa alma, digamos assim, nosso espírito, você chama como você quiser. Tem pessoa que fala que é o seu verdadeiro eu, foda-se, é a única coisa que vale a pena tu seguir. Nas palavras de Nessa Halita seria lembremos que um dia morreremos e seremos esquecidos, né? Busquemos então a felicidade dentro de nós e não fora. Acho que essa seria o maior. Seria que resumisse o que eu tô querendo dizer. Se tudo lá fora é ruim, então busque o controle das coisas não lá fora, aqui dentro, tá entendendo? Sim, sendo que, no caso, se você acreditar numa alma ou em algo assim, tudo fora da sua alma, tudo além da sua alma é algo efêmero, ou seja, passa com o tempo, morre, entendeu? Enquanto essa alma é eterna. Isso, até se você não acreditar em alma, em nada, a afirmação ainda é verdadeira, porque se você não acredita em alma, tu vai morrer da mesma maneira, então tudo não tem valor, porque tudo acaba, tá entendendo? Até porque você não sabe o que vai vir depois ou o que não vai vir depois, né? Então, o importante é você aproveitar e fazer o máximo que você puder da sua vida aqui, da sua vida terrena, no caso. E nesse caso, a felicidade individual seria um dos objetivos absolutos. Exato. Outra coisa também que... enfim... eu já nem mais sei já do que eu tô falando aqui. E nesse caso, só uma coisa. Você, então, acredita que exista uma realidade, mas devido à nossa não capacidade de processá-la, devido aos nossos sentidos, seriam ambíguos, ou seja, não conseguem perceber a totalidade da realidade. Mas existe uma realidade. Isso aí a gente já entra... Sabe, cara, isso é tão antigo. Isso sim, aí sim. Com Platão, né, com o mundo das ideias. Existem coisas, sabe, tu não vira e fala assim, cristianismo é bobagem, sei lá, candomblé é bobagem. Uma coisa, um tipo de pensamento que perdurou por, sei lá, 2000 anos, por mais de 500 anos, tu não pode simplesmente falar isso é bobagem. Por mais que, por exemplo, você pegou o cristianismo, por mais que foi adulterado e, sabe, e tem algo ali que tem um traço ali de verdade, de alguma verdade sim. que não se acaba, entendeu? Tem alguma verdade ali por trás que não se desgasta com o tempo, por ter durado tanto tempo. Eu acredito que a verdade seja eterna e a mentira não tem acaba, destrói.
Por isso que nós morremos, entendeu? Porque nosso corpo aqui é uma mentira. E o que nós temos dentro da gente é a verdade que duraria para sempre. Sei lá, não sei o que eu tô falando. Entrar em temas epistemológicos aqui extremamente complexos. Logo Exato. após falar de mulher. Isso. E o problema é que eu ter consciência disso é o que me permite chamar 2 mulheres pro meu podcast, e mais o Igor, e simplesmente não ligar pra nada e fazer, sabe? Sim, sim. É como se você sabesse que é ruim ali. Que vai dar uma merda. Isso, e rir do tanto que é ruim. Só que o problema desses caras aí, desses tantos de ouvinte do meu canal, esses caras, a maioria desses 90% dos caras que comentaram isso aqui, é que é cara que se leva a sério, que o cara, sabe, o cara ainda tem tanta coisa. Não que eu saiba algo... Não que acredita que a palavra é lei. Não que eu seja exemplo de nada, sabe? Mas eu já tomei uma red pill tão maior do que esses caras, tá me entendendo? Que, tipo... E o problema é que não adianta nem você explicar, porque se eu te explicar algo e você não ter a capacidade pra entender, você não vai... Você vai ignorar, entendeu? Uhum. E no caso, para os ouvintes que estão sem contexto, o que o Brian se refere é que no canal dele ele postou um vídeo com o Igor e com, pasmem, 2 mulheres. 2 delas que elas são paraibanas? São do Nordeste do Brasil. São lá do Nordeste. E aí, devido ao fato de serem do sexo feminino e o sotaque, tá ocorrendo uma guerra de dislikes e likes lá. Ou você hate woman ou você like woman. Como o PewDiePie fala. Quer ver? Nós temos um comentário aqui do cara chamado Kalishnikov Boy. Eu vi. Cara, tá uma thread gigante lá com 17 respostas lá, esse negócio. Se você entrar no perfil do Kalishnikov Boy, tem Hated and Proud, né? Ou seja, ódio e orgulho. E é o seguinte, cara, esse Kalishnikov Boy, se você entrar no perfil dele e ver a fundo, assim, você vai ver umas coisas de black metal, sabe? Algumas coisas assim, morte, gore, não sei o que. Mas Kalishnikov Boy, eu me pergunto, será que ele um cara tão das trevas assim, né, tão do ódio e do orgulho assim, isso seria ele mesmo ou seria algo que o cara achou que ia ser bacana e se apegou, sabe? Eu acho que ele criou, você diz a persona dele de odiado e orgulhoso? Ou seja, de alguma maneira ele viu isso em um grupo e sentiu a necessidade de se juntar a esse grupo, porque o cara tá tão afastado dele mesmo, de verdade, que ele tem que se juntar a outros. Ele sozinho não basta para ele. Mas enfim... muitas vezes, assim, as pessoas defendem com essa força toda os movimentos, porque eu vejo, por exemplo, o movimento MGTOW e real e tudo mais, que eles são feitos quase que especificamente para pessoas que passaram ou estão passando por algum momento muito difícil. Então eles estão vulneráveis. Eles estão procurando qualquer coisa para se agarrar e ter alguma coisa para dizer, para pelo menos pensar, pronto, agora que eu sei disso eu não vou passar por isso de novo, entendeu? Não, agora eu tô preparado. E é por isso que eles agora sentem a necessidade de espalhar, falar e toda vez afirmar isso, seus ideais. Mas o que acontece, você tá certo, o que acontece é que esses princípios, por exemplo, você pega Nessar Halita e gerou real. Se tu pegar a obra de Nessar Halita e se tu pegar a real, o que Nessar Halita quis dizer não tem nada a ver com o que a real prega, entendeu? Nessar Halita diz claramente, tudo que eu disse aqui agora foi baseado no que eu li sobre o cara, entendeu? E ele não prega ódio às mulheres, ele prega você entender as coisas como elas, tipo, ele fala assim, a realidade... Entender e se adaptar. Isso, a realidade é uma merda, tá entendendo? Mas, se a realidade é uma merda,
o que você deve fazer? Você deve enxergar ela e tirar proveito dela, entendeu? A partir do momento que eu entendo, que vamos imaginar que você vai passar em vários arbustos cheios de espinho. Os arbustos ali estão cheios de espinho, mas existem um caminho entre esses arbustos que você consegue trilhar, que você não vai se cortar, entendeu? Ele mostra esse caminho, mas o fato é que antes as pessoas não enxergavam o arbusto, elas passavam e se cortavam ali, mas elas não enxergavam. Aí o problema é que ele mostra o arbusto e mostra o caminho. As pessoas veem o arbusto e falam, porra, esse arbusto ele machuca, e fica falando mal do arbusto e nunca passa por a porra do caminho que o cara quis dizer. Você consegue me entender? Sim, é porque muitas vezes pelo que eu entendo, que o MGTOW e tudo mais prega, no caso especialmente do MGTOW, a independência das mulheres. Seguir o próprio caminho. Mas muitas vezes o que eles menos fazem é seguir o próprio caminho. Eles seguem o caminho dos outros e falam de mulher o tempo inteiro. Esse pensamento de ser independente de tudo, tá certo. O problema é que se você conseguir realmente ser independente de tudo, sabe? Vai abrir uma fenda no céu, aí vai descer uma carruagem de fogo e tu virou o novo Jesus, tá entendendo? Porque as pessoas que realmente conseguiram fazer isso foram pessoas que nascem uma vez a cada 1000 anos, sabe? Aí o cara ficou conhecido pra sempre. Jesus, Buda, Maomé, tá me entendendo? Sabe? As pessoas que realmente têm algo de diferente, que realmente conseguem perceber isso, são pessoas que estão marcadas, enquanto existir mundo, o nome dessas pessoas vão ser lembrados. Aí também vai de você olhar para si mesmo e ter um pouco de humildade, de reconhecer que você não é nada, Pedro. Você nunca vai conseguir ser independente de tudo, mas é só porque você não vai conseguir que você não deve tentar, tá me entendendo? Uhum. Sim, entendo. Seria algo como a batalha já está perdida, mas você tem que lutar da mesma maneira. Tá entendendo? Sim. Mas no caso também, sobre o seu vídeo, como você vai começar a tratar agora? Você vai seguir do mesmo jeito que tava e cagar pra isso aí, né? Imagino. Com certeza absoluta, cara. Eu meio que... Eu gosto muito dessa quando a pessoa é muito ignorante, sabe? Porque aí me abre o espaço de ser também verdadeiramente ignorante. E aí eu acho o embate entre ignorâncias uma das coisas mais maravilhosas, porque aí é onde que as coisas realmente se revelam, que nós somos todos animais ignorantes, né, cara? Sim. Que somos todos podres. Porque aí o cara virou e falou, né? Entrou mulher, igual estragou. Porra, Brian, vai tomar no cu, Brian. Poderia ser um podcast muito bom e engraçado com o nosso pequeno Igor, mas não. Chama duas, nas palavras dele, balzacas com voz de hiena, estragando tudo. Enfim, vai tomar no cu. Aí o engraçado é que eu não discordo dele. Eu realmente acho que a voz delas é irritante e tal. Mas aí é que tá a graça, sabe? Das coisas. A graça tá no quão ridículo as coisas são. Porque a voz delas é ridícula, mas a minha voz também é ridícula. A sua voz é ridícula. Qualquer voz é ridícula, sabe? A não ser que tu seja o Fred Mercury. E aí eu respondi também. Como o cara foi muito ignorante, eu consegui responder. Grandes amigos, não briguem. Bora dar uma mamadinha aqui na minha benguinha, malinha. Porra, você encarnou o Hernani nessa aí. Aí, cara, eu fui, mas hora nenhuma ali, estava pessoalmente sendo abalado ali, sabe? Eu tava querendo ver até onde iria ali. E acabou com eles parando de me responder. Foi isso. Acho que eles desistiram de É qualquer embate com o ser iluminado. O cara, ele desistiu ali porque quando ele percebeu que eu não tava levando a sério, que o que ele falasse ali não ia me afetar de forma psicológica, que eu iria rir e fazer um sarcasmo com ele, aí o cara... Aplicou o ronk nele. O cara desistiu, sabe? Tipo, falou assim, tá, então vamos entrar, vamos rir de nós todos aqui. Aí o cara não consegue rir dele mesmo, porque ele ainda... Quando ele era pequeno, a mãe dele disse que ele era especial e o cara me vai e acredita, porra. É isso que aconteceu.
Ah, entendi. Essa questão é engraçada. E, cara, eu queria saber uma coisa. Por que você deletou os podcasts, por exemplo, a entrevista com o Renan e com o Cagando e Andando e os seus vídeos antigos, cara? Sim, isso aí foram duas coisas que aconteceram. Primeiro, alguns vídeos foram o Iago que deletou e outros vídeos foram eu que deletei. Muitos vídeos antigos meus foi eu mesmo que deletei, cara. E isso se deve ao fato de quando eu me entro. Apesar de tudo, é igual disso, de eu falar essas coisas como se eu tivesse a certeza. Não tem como você ter certeza de nada. Sabe? É igual, só porque eu sei que as coisas assim não significa que eu encarnei, entendeu? As coisas dessa maneira. E às vezes, cara, eu me pego numa tristeza, cara, numa desesperança tão grande. Aí dá uma vontade de deletar tudo logo. Dá vontade parar com tudo. Dá vontade de parar de viver, tá entendendo? E aí eu faço esse tipo de coisa. Aí é um ciclo. Eu já sei que existe esse ciclo. De o cara tá na merda, aí de repente o cara, tá lá em cima, aí depois o cara tá na... Eu entendo esse ciclo. E você aceitar isso te ajuda a minimizar os efeitos negativos, entendeu? Mas não significa que eles não vão acontecer. Porque é igual eu disse, se eu chegasse no ponto de destruir esse ciclo, eu seria encaminhado ao reino dos céus. Tá entendendo? Cara, eu acho que você ainda mantém um pouco do seu niilismo, né? Assim, a parte que você considera boa dele, pelo menos. Cara, pra ser sincero, eu nem sei de fato o que realmente significa niilismo. Não sei pegar e o cara falar assim, escreva um texto com 500 palavras sobre o que é niilismo. Não ia saber escrever 2 parágrafos sobre o que é realmente o niilismo, quem criou, quem são os filósofos, sabe? Eu sou burro pra caralho, então eu vou absorvendo conhecimentos, sabe? De certos lugares, assim, e é isso. E tá aplicando na sua vida. Eu não sou a parte teórica não é a mais importante, mas sim a prática pra você. Pra mim é o mais importante você absorver o conhecimento, se ele realmente valer a pena. Eu nem sei, cara, pra te falar a verdade. Não ocupar o HD com merda. É que tá também, cara, porque tudo é merda. Qualquer coisa é merda. Aí é o niilismo total. Qualquer coisa que tu fizer na tua vida vai dar merda, porque é real entre aspas, e tá programado pra dar errado. Você tem que entender que a guerra já foi perdida quando você nasceu, sabe? Porra, o que a gente tá fazendo agora é só agonizando e esperando a morte. A condição humana é a pior condição que poderia existir, porque nós somos movidos a desejos. A destruição. Nós nascemos condenados, entendeu? Uhum. Você nasce condenado. Se tu pegar um bebê, por exemplo, a vida do bebê é uma desgraça, porque ele caga se ele tiver de calça, ele caga na própria calça, e daí da ferida, e ele sofre, e ele sente uma coisa que ele não sabe o que é a fome, e aí ele chora, e aí ele, sabe, aí põe o peito na boca. Eu acho que nesse caso, assim, quem considera uma desgraça é a gente, né? Porque se ele não tem nem consciência dos próprios atos, ele não tem consciência de si, então ele não sabe nem que é uma desgraça, ele tá simplesmente vivendo e agindo sob instinto, né? Quem acha uma desgraça é a gente. Isso, mas não é só porque ele não sabe que é uma desgraça, não significa que ele não esteja em desgraça. Sim, é claro. E nós já nascemos assim, nós já nascemos experimentando a dor, e a única coisa que vai na nossa vida com pequenas ausências, não que ela vá embora completamente, com pequenas ausências, mas ela sempre volta, e no final, se tu parar pra pensar sobre a vida, a gente nasce sem saber o porquê da gente ter nascido por algum motivo. Sabe? Alguém ocultou o motivo da gente estar vivo agora, da gente de forma proposital. Talvez porque se a gente tivesse o conhecimento de por que estou vivo, o significado de eu estar vivo, ia destruir isso aqui que a gente está vivendo,
e não ia seguir o roteiro que foi criado para seguir. Por isso que esse conhecimento é ocultado da gente. E a gente não sabe o que acontece depois que a gente morre, exatamente por causa disso. Eu acredito fortemente que existe, que nós estamos vivos. Se tu virar e falar que é tudo obra de aleatoriedade, né? Mas o aleatório, ele segue regras da física. Ou seja, algo matemático ali gerou esse resultado. Esse algo matemático é uma ordem, entendeu? Essa ordem é algo, entendeu? Que é algo que manda no caos. Então, você consegue me entender? Sim. O que eu tô querendo dizer? Ou seja, isso aqui não é algo que existe sem ter um porquê, sabe? A gente não é um verme numa pedra. Então você acredita que há uma razão objetiva para a nossa existência? Com certeza. Eu acredito que é algo ainda além da razão, porque a razão é algo concebido pelo nosso cérebro. Nosso cérebro ele é limitado. Igual eu te disse, o seu monitor tem mais características, então seria um modo operante de pensar, digamos assim, além da razão. A gente não consegue perceber porque a gente foi castrado e a gente... É como se eles pegassem nossa inteligência, imagina com o RPG, e a gente tinha 100 pontos. Aí eles colocaram a gente com 5 pontos, entendeu? E colocaram a gente aqui nessa situação. Você anda muito dando esse exemplo do RPG, mas no caso também para falar sobre NPCs. Porque é muito fácil de exemplificar, porque o RPG é uma simulação, entendeu? E quando eu uso esse exemplo do RPG para falar que nós estamos em uma simulação. Eu acho também, não tem como sabe, não estamos de verdade 100%, mas pra mim é o que faz sentido absoluto, pelo menos pra mim. De que estamos vivendo em uma simulação. Ou de pelo menos numa falsa realidade, o que seria a simulação, né? Ou pelo menos a ilusão criada pelos nossos sentidos, né? Se você seguir a teoria a fundo. Isso. É bem interessante. Você já leu um pouquinho? Você já leu Descartes? Não, Ele fala bem sobre isso, sobre a ilusão dos sentidos, como eles nos enganam frente à percepção da verdadeira realidade. Isso, é bem interessante. Existem coisas inexplicadas no mundo, coisas que fogem da razão e que muitas das coisas são maquiadas, né? Eu acredito que muitas das coisas que são inexplicadas é porque talvez chegaram ao ponto de revelar algo que não deve ser revelado. Então você acredita que é uma força que esconde a verdade de nós? Então, cara, aí esse podcast aqui, acho que dá pra falar. Eu acredito que sim, cara. Eu acho que tem muita coisa a gente não querem que nós saibamos, e se você descobrir, você vai morrer aqui, tá entendendo? Você vai sofrer muito e é isso. Então você acha que é bem aquele conceito de Matrix e de Red Pill e Blue Pill. Você pode ou escolher ficar na ignorância, ou você pode ir em busca da verdade e sofrer com isso. Isso, eu queria 100% de chance de tomar Blue Pill e ficar na ignorância pra sempre, sabe? Se eu voltasse atrás no tempo, eu ia casar com aquela minha ex-namorada, ia ser um gado pra sempre, cara. Eu não ia te deixar fazer algumas coisas, mas você tava tranquilo lá, tava trabalhando, sustentando o neném. O bebê, como o bebê não sabe que ele tá numa situação desgraçada, ele tá contente com aquilo, sabe? Ele caga na fralda, dando risada. Quem diz que tomou a Red Pill com felicidade é porque não tomou a Red Pill. Porque quando tu toma a Red Pill, você só vai ter sofrimento. Tá entendendo? Mas é a verdade, entendeu? Pouco, né? O que muitas pessoas chamam de felicidade com a Red Pill pode ser muito mais uma conformação, conformidade com a realidade agora. Eu acredito que se você uma aceitação. Eu acredito que você realmente compreender a realidade, existem duas coisas que tu pode... Deixa eu adivinhar, uma delas ou você se mata, ou você vai entrar naquele ciclo de nada tem sentido, de adolescente de 15 anos, ou você vai tentar fazer com que isso não te afete. Se a realidade não te afetar,
significa que você está próximo daquele espírito que é o seu verdadeiro eu, porque ele é verdadeiro e ele não se afeta pela realidade, porque ele faz parte da verdade, que é imortal, sei lá. Aí entrar em um negócio completamente diferente. Não, mas bem interessante essa teoria, realmente. O problema é que eu sou muito burro, então provavelmente eu devo estar falando tudo falta. errado. Não, é que muitas vezes o que falta pra gente ler em algum lugar essas ideias, tudo, mas falta aquela base teórica de estudante de filosofia do 8º semestre, doutorando, que sabe citar tal e tal. Falta pra gente isso. É que tá também, eu acho que, sabe, esses estudantes de filosofia, cara, sei lá, cara. Se tu ensinar um cachorro a fazer um movimento, o cachorro faz um movimento. Mas não significa que o cachorro vai pegar esse movimento e vai aprimorar esse movimento ou dar continuidade a novos movimentos. Ou vai saber por que faz esse movimento. Tu pegou um macaco, eu digo um ser humano, um mamífero, pôs ali e falou, ó, é isso, repete. Aí ele repete, é isso, repete. Sabe, mas ele não entrou de verdade na filosofia ali e sabe, um cara não foi um Platão. Ele não entrou na filosofia de si. A filosofia não tá dentro dele ali. Ele repete. Ele lê, repete. Ele não é verdadeiro ali dentro, entendeu? É que muitas vezes o que acontece quando as pessoas leem muito filosofia é porque elas sentem que a verdade está ali. A verdade, o objetivo está ali, entendeu? E não procuram a verdade dentro de si mesmo, porque eles simplesmente aplicam a verdade de outra pessoa pra sua própria vida. Mas é óbvio. Aí que também entra aquele ouvinte burro que vai falar assim, Brian acha que só porque o cara faz filosofia, ele não faz nada, como assim? Não, cara, lógico que é conhecimento, tu vai buscar conhecimento, tem mais chance de, entendeu? Não leva nada ao pé da letra, entendeu? Sim, não, realmente, mas você, aparentemente, pelo que você conta, muitas vezes no seu podcast, você admira muito Nietzsche. Aí é que tá, cara, eu não sei quem eu gosto, tipo assim, gosto de Nietzsche, mas eu não sei quem foi Nietzsche de fato, sabe? Eu não li a vida do cara inteira, eu desconfio tanto das coisas que não dá nem pra dizer se o cara realmente existiu. Porque, tipo, tá num livro escrito, mas alguém poderia ter inventado, sabe? Sei lá, não é realmente ele ali. Mas... Entendi. Eu vou te dizer os únicos 3 fatos que você precisa saber sobre Nietzsche. Primeiro, ele batia muita punheta. Segundo, ele já caiu na porrada com o judeu. E terceiro, uma das únicas vezes que viram ele chorando foi porque um cavalo morreu. Eu sei disso, é porque... Mas aí ele já tava bem deteriorado. Claro, sim. E tal. Assim, eu conheço várias coisas sobre ele, mas isso eu não digo que é verdade ou não, mas Nietzsche tinha um problema, né, de uma doença venérea, dizem, e essa doença fazia com que ele tivesse muita enxaqueca e fez com que ele fosse perdendo a sanidade. Podia ser sífilis, será? Isso, acho que era sífilis. Aí, se tu pegar a obra dele e ler, existem momentos de lucidez, existem momentos de loucura. Só que aí, eu tô falando isso aí, tu acha, o Brian ele sabe de Nietzsche. Eu não sei, eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho falou isso, eu tô repetindo, tá entendendo? É interessante do Nietzsche que você falou muitas vezes, por exemplo, na obra dele, Et Homo, eu tenho os três primeiros capítulos são praticamente assim, por que eu sou virtuoso? Porque eu sou o caminho, tá ligado? Você pensa, esse cara é realmente louco, velho. Mas tem esse negócio aí todo. O Nietzsche, também não tem como eu refutar Nietzsche, não tem como eu falar que ele é certo, que ele é errado, sabe? Tipo, como que eu posso dizer? Tipo assim, eu sou tão burro e ele é mais inteligente do que eu, sabe? Eu não compreenderia o que ele realmente quer dizer. Não. O problema das pessoas hoje em dia é que elas leem um livro e acham que elas podem dizer que elas possuem creem que a interpretação dela é a interpretação do próprio autor. Isso, ela crê que é uma verdade. Aí você vê, cara, afirmando coisa, né? Como que tu afirma algo? Sabe? Como tu diz, não, isso é isso.
Não é, isso não é isso. Isso é o que você tá vendo disso. Pode existir uma visão completamente contrária do que você tá vendo e mesmo assim ser verdadeira. E a sua também ser verdadeira, tá entendendo? É. E uma coisa que eu tava pensando que eu não posso deixar de comentar, cara, mas mudando totalmente de assunto, é que você falou que, assim, que teve o negócio da sua namorada quando ela viu o podcast, né, e deu ruim. Eu queria já deixar um aviso pro senhor Thiago do Sozinho no Mundo, porque esse viado tá namorando, né? Ele até postou foto da namorada dele, algo... Eu acho que Cara, ele não tem... O quê? Eu não perguntei pra ele. A mulher dele engravidou mesmo ou ele tava zoando? Não, velho. Tava zoando. Ah, porra. Não, ele tá namorando uma mina aí. Ele até postou follow com ela no Facebook, não sei o que. E aí, tipo, eu perguntei pra ele na nossa entrevista assim, Thiago, o que você vai fazer, cara, se a sua namorada vê os seus podcasts, tipo aquele que você... do boquete da mendiga, dando um tecão na rodoviária, essas porras, suas degenerações. O que você vai fazer? Ele disse, cara, vou deixar rolar, velho. Então, ó, Thiago, abriu o olho, velho. O problema do Thiago é que se a menina olhar pra ele, não tem como ele fingir, sabe? Ela já vai ver que tem. É verdade, ele falou isso, ele falou que não, ela já sabe no que tá se metendo. É, cara, mas é igual eu atualmente. Sabe, aquele ponto, pra esse ponto, são duas pessoas diferentes. Não que eu visivelmente, você olhando pra mim, você fala, aponte como ele. Porque o cara encheu a cara de tatuagem. Mas se você conversar comigo por algum tempinho ali, tu já percebe já que tem alguma coisa estranha ali e tu vai disfarçar. Tanto é que durante os anos, né, durante períodos ali, há 2 semanas atrás, cara, eu tava saindo com 2 meninas ao mesmo tempo. Tá me entendendo? Porra. Mas, assim que elas vêm, assim, quem que é ele ali? E aí elas vão embora. E o problema é que eu tava saindo com 2 meninas e eram uma diferente da outra. Uma era aquela menina de família que quer namorar, entre aspas, menina exceção aí. Que não é, eu sei, mas você tem o... Né, a honradinha. E a outra era aquela feminista, comunista de faculdade, entendeu? Tu tá bem eclético, hein, Breno? Isso, e o engraçado de você ser um filho da puta igual eu, de saber que não existe personalidade. Você não é você. Eu não sou o Brian, isso foi um nome que alguém inventou. O que é meu nome, tá entendendo? É que você pode simplesmente fingir ser alguém. E daí, você pode fingir ser alguém porque você não é ninguém, sabe? A visão que você tem de si mesmo. Você se molda propositalmente. Isso. Nas duas personalidades ali que eu tinha, das 2 maneiras diferentes de eu agir, nenhuma agradou as duas, tá entendendo? Passaram um pouco tempo. Uma delas até cheguei a apresentar pra minha avó aqui, que foi a exceção, mas aí passou um pouco tempo, já desapareceu, sabe? Eu já começo sabendo que tá determinado a acabar. Porque, por isso que eu te disse, cara, a partir do momento que tu toma Red Pill, tu não vai ficar feliz com nada que aconteça aqui, porque tu não tem esperança. Entendi. E você já pensou, cara, em simplesmente mostrar, tipo, tentar ser o mais natural possível pras mulheres, cara? Eu tô tentando fazer isso, tipo, cara, falar o que eu tenho vontade de falar, entendeu? Mas sem trava. Se eu fosse real... Entendeu? Primeiro que se você sem trava, eu acredito que se você conseguir fazer isso, cara, tu vai ser o segundo Jesus... Buda. Não, sim, claro, você entrava assim na medida do possível pra que continue harmônico a vivência na sociedade. Sim, mas tipo, entendi. Um pouco mais ou menos, eu tô com vontade de falar isso, mas em vez de você se segurar, você fala isso, entendeu? Na verdade, eu agora fui o meu próprio ouvinte, né? Eu levei ao pé da letra, igual uma jamanta, o que você falou. Tipo, que você pensa assim, sei lá, eu vejo alguém, sei lá, eu vejo uma mina lá e falo, essa mina é feia. Eu grito, você é feia! Não tão assim ao pé da letra. Mas enfim, cara, o problema é que se eu fosse ser eu mesmo, né, eu mesmo, fazer o que eu gosto de fazer, primeiro que eu não ia conhecer ninguém, porque o que eu gosto mesmo, sabe, cara, que me dá meio que uma paz,
é o silêncio, sabe, as pessoas ficarem quietas, a paz, as coisas quietas. Isso é muito difícil, né, cara? Porra, porque a nossa, eu não sei porquê, mas a nossa sociedade toda vê como o silêncio entre pessoas algo desconfortável. Já vê um grupo em silêncio e pensa, caralho, aquele grupo ali tá desconfortável, entendeu? Isso, e é tão bom quando tu é tão próximo de alguém que você simplesmente possa ficar em silêncio com ela sem ser desconfortável. Isso. É uma confiança tão grande que tu tem na pessoa que tu pode ficar calado, tá entendendo? E é só aproveitar o momento como ele deve ser. Sabe, eu não odeio ambientes que tem muito barulho, que tem muita pessoa. Quando eu sou inserido nesse tipo de ambiente, automaticamente a minha cabeça me manda fechar a cara e ficar olhando para um ponto fixo com a cara fechada, sabe? Mas é claro que aí também eu não sou um imbecil de ficar de braços cruzados numa festa, sabe? Uhum. Mas eu sei que me traz uma tristeza tão grande, cara, tá nesse tipo de ambiente. Se tu ir numa festa, cara, eu olho assim, eu vejo, sabe, vários animais em torno do fogo, gritando pro fogo. Só que isso evoluiu 2000 anos e tá os caras na festa, sabe? Uhum. Mas aí que tá, é que o meu modo de ver, assim, não posso dizer que não agrada ninguém no mundo, mas eu acho que seria tão difícil achar uma mulher que entendesse isso e ficasse em paz com isso, que me restam dois objetivos. Ou fingir novamente, igual eu fiz com a minha outra namorada. Só que o problema de você fingir, meu querido ouvinte, que vai chegar um momento que você não vai aguentar mais você fingir, sabe, cara? E aí o relacionamento você se quebra. Exato, você não consegue sustentar durante todo o tempo. A pessoa vai perceber uma hora. Entendi. E o segundo é você desistir completamente. E é que tá, os próprios caras que estavam me xingando ali, às vezes eu acho que eu tenho um pensamento muito mais MGTOW do que esses caras ali, entendeu? Porque esses caras, olha pra você ver o quão frágeis esses caras são, e o MGTOW deveria ser um cara tão forte que eles não podem ouvir a voz de uma mulher que os caras já entram em choque, tá entendendo? Tipo, então esse cara, com certeza, se alguma mulher aparecesse e oferecesse carinho, amor, a xalala dela pra eles, com certeza essa casca, ela seria tão frágil que eles ia se quebrar tão facilmente, eles iam se apaixonar muito facilmente por ela. Entendi. Ele poderia ter momentos de lucidez ali, que eu falo, porra, não, eu já li um texto do MGTOW, é isso que ela tá fazendo. Mas aí ele ia entrar no jogo maquiavélico dela, entendeu? Ele ia ser um peão na mão dela, porque na hora que o instinto de reproduzir batesse no cara, ele não ia se controlar. Se ele entrou em choque com um podcastzinho, entendeu? Entendi. Nesse caso, cara, que você falou antes, eu penso assim, de que se você não for honesto com a mulher, entendeu? No caso, por exemplo, ficar fingindo essas coisas, eu penso que se você não for honesto com a mulher e não dizer o que você quer, ela não vai ter como saber o que você quer, entendeu, cara? Nesse quesito de ela não vai se moldar a você, mas se você não falar o que você quer e o que você procura, aí que ela não vai saber mesmo, entendeu? Mulher, o que você deve fazer com mulher é nunca tentar estabelecer nada, nunca perguntar pra ela, você gosta de mim? Ou, a gente tá namorando, ou você tem intenção de namorar comigo? Ou você não tem intenção de namorar comigo? A mulher, ela joga por subjetividade. Quanto mais ela tem a certeza do que tá acontecendo e ela quer te deixar com toda a incerteza. Porque se ela tem a certeza do que de fato tá acontecendo ali e você não tem, então ela tem muito mais poder para fazer as coisas do que você. Ela fica com o bônus e você com o ônus. Isso. O que nessa, pelo menos a minha interpretação de Nessa Ralita seria você entrar nessa merda de subjetividade, mas ir tão fundo junto com ela, sem entrar em choque, né? Sem chorar, sem ir tão frio junto com ela nessa subjetividade, vai chegar num ponto em que ela vai buscar sustentação, ela vai falar assim, pô, o que tá acontecendo aqui? Vai chegar num ponto que tu vai estar comendo ela
E daí tu, tipo, come ela, passa 3 dias sem conversar com ela e depois chama ela pra... Sabe, ela não vai mais saber o que tá acontecendo. Ela vai tentar fazer o joguinho, mas o joguinho não vai mais funcionar. E aí sim, ela vai falar assim, porra, se esse cara sobreviveu a esse inferno que eu fiz, esse cara aqui é o garanhão. Entendeu? Só que aí entra mais uma vez. Quando eu li o Nessa Raleta a primeira vez, eu falei assim, porra, agora eu sou um cara. Aí o que aconteceu? Sente confiante, né, cara? Aumenta sua autoestima. Me abriu uma porta, eu fiquei com uma garota muito bonita, muito linda. Não consegui fazer 10% do que o cara falou pra fazer. Porque que tá, cara, na hora que tu... o poder da xalala, eu gosto de falar xalala, acho engraçado. O chá de buceta. O poder é tão grande, cara. Foi feito pra tu ficar tão vidrado naquilo que, sabe, o embate foi tão grande que eu me quebrei. Eu fui como o MGTOW que achou que tinha descoberto o segredo das coisas, sabe, cara? A gente descobriu o segredo. Se você descobrir realmente o segredo das coisas, alguém vai vir, vai te raptar e vai te matar, é isso. Muita gente chama isso de os globalistas, outros chamam de eles, né? Eles. Você tá ligando já. E você chama de o quê, Brian? Cara, eu não posso falar aqui quem eu acho que é. Só alguém aí. É um negócio complexo. É um grupo que serve a um determinado ser aí. É isso, sabe? Entendi. Você igual o Thiago Carvalho, maluco da cabeça de falar no podcast dele, junto com o Petri. Bem que ele disse que tá enfrentando problemas judiciais. Não sou, sabe? Eu não tenho bolas o suficiente pra isso. Eu não quero ver. Apesar de assim, se você acha que vai dar merda, pra que arriscar, né? Apesar de eu estar pagando aqui de niilista aqui, conforme você me disse, eu não quero ser preso, não quero mais sofrimento, sabe? Eu sou covarde nesse ponto. Pra que dificultar mais a vida do que o necessário, né? Exato, eu já tô muito na merda. Uma coisa, cara, que não tem sentido nenhum, você dizer inferno. Inferno não tem sentido, cara. Tá, tu chegou no inferno. O que é o inferno na Bíblia? Vamos dizer, é fogo, tu vai queimar pra sempre, e vão te torturar e vão te estripar pra sempre. Pra sempre? Mas como assim? Tipo, 1000 anos? Não, é sem tempo contando. Pra sempre. Tipo, que eu vivi 80 anos, né? Mas não, vai ser pra sempre. Tá, mas depois de 100 milhões de anos, será que isso não seria algo corriqueiro? Pra mim? Você se acostuma. O argumento não se sustenta. Tipo, aí o cara lá que tá me torturando uma hora... Isso eu tô falando, eu tô repetindo as palavras do Thiago Carvalho que ele falou no podcast. Uma hora o cara não vai se cansar de me torturar, tá me entendendo? Você não percebe que o inferno foi descrito com sensações da realidade aqui, e a realidade aqui, pra ela funcionar, ela precisa do tempo. Tá entendendo? Se você se coloca em um lugar em que o tempo não existe, então as sensações daqui se quebram, entendeu? Porque o tempo que ele é determinante pra existir, essa realidade, entre aspas. Essa é uma ideia bem interessante. Não é, cara? E tipo, sei lá, bicho, eu me sinto, atualmente eu me sinto um cara que tinha muita vontade de falar sobre coisas que ninguém vai entender de fato. Talvez por eu ser muito burro e não encontrar palavras que expressam, ou porque talvez as pessoas também não entendam, ou os dois, sei lá, eu acho que é isso. É o medo das pessoas não te compreenderem e levarem tudo ao pé da letra. E o pior, vou mandar real, é ótimo. Vou mandar vai real. Vai lá, manda debulha aí com o Fred. Mandarei real aqui. É que isso que eu falei aqui é basicamente os meus últimos 10 podcasts que eu gravei sozinho. E ninguém entendeu. Até agora. Aí você acha que pela repetição entra na cabeça alguma hora? Ou... aí antigamente eu tinha muita raiva do Petri, do modo como o Petri trata os inscritos dele. Mas hoje em dia eu entendo completamente. Você entende? Entendo. Você fala. E os caras entendem o contrário. Tá entendendo?
Entendi. É que eu acho que aqui no meu podcast eu nunca fui alvo disso, entende? Todo mundo, tipo, eu senti que eu consegui atrair só a galera que realmente se identifica com o conteúdo ou que se gosta de ouvir. Eu nunca não entendo bem, por isso eu fico abismado com o jeito que ele trata os ouvintes. Tipo, teve uma vez, né, que o cara mandou aquele vídeo lá. O ouvinte se suicidou e pediu música no Fantástico, tá ligado? E aí, simplesmente o cara falando no e-mail que ia se suicidar, tudo, e pediu pro Petri escutar as músicas dele. Entendeu? Só que aí o Petri ouviu e falou, cara, isso aqui é um lixo. E passou, ele não deu 5 minutos, ele passou pro outro e-mail e cagou. Cara, mas é Entendeu? que tá, cara. Existe um pensamento, existe um canal no YouTube que chama, acho que é SV3RIGR. Sverini é um cara que ele come comida crua, ele come carne crua. Esse canal desse cara, basicamente o princípio dele seria de que nós somos animais. Os animais carnívoros são feitos para comer carne crua. Se você come carne crua, você ingere muito mais proteína, muito mais vitaminas do que uma carne cozida, porque quando você cozinha, você oxida a comida e vários nutrientes se perdem e tal. Sim, isso é verdade. E aí é que tá. Isso é uma verdade. Assim, eu acho que é verdade. Assim, não tanto quanto ele disse que é, de perder, perde nutriente pra caralho, mas tipo, perde um pouquinho. Faz sentido o que ela tá dizendo. Não é assim. Tipo Faz não sentido. sou tão extremista igual ele, mas é igual eu te disse, o argumento dele tem algo ali que você pode aproveitar. É que tá, cara, eu não tenho problema nenhum em ouvir um extremo da história, depois ouvir um outro extremo da história e tirar coisas dos dois, sabe? O problema, tipo assim, eu não tenho problema nenhum de eu sentar com o MGTOW e falar, porra, isso faz sentido. Depois eu sento com o feminista e falo, porra, isso faz sentido, tá entendendo? Mas aí que tá, por que eu citei esse cara? Porque é o seguinte, ele virou pra mim, ótimo, ele virou num vídeo, e o cara, e eles perguntaram pra ele assim, então você tá querendo dizer que se os animais, existem alguns animais que comem os outros próprios animais, e se isso é natural, então, na natureza, então o canibalismo é certeza. Tipo assim, é de boa, já que já acontece na natureza. Aí ele virou e falou assim, cara, não sei exatamente qual foi o argumento dele, porque o cara meio que pôs ele em xeque, né? Mas ele, em certo momento, ele virou e falou assim, cara, eu devo me preocupar com os seres humanos que são próximos a mim, tipo, a família, amigos importantes, com outros seres humanos que não são próximos a você não é saudável você se preocupar com eles, vai fazer mal pra você mesmo, tá entendendo? Isso não é, eu não sou ruim de pensar assim, isso é a vida, é assim, é a natureza, é assim, porque se você for pensar, a sua existência, a existência desses ativistas aí, o cara tá usando um tênis que foi feito pra uma criança na Tailândia de 8 anos passando fome, e aí, tu vai parar de usar o tênis? Ou quem que tu acha que plantou quem que tu acha que plantou esse brócolis aí que tu tá comendo vegano? Provavelmente foi um senhor humilde que tá se matando pra a sua existência em si causa dor e sofrimento várias outras existências. Eu acho que pode falar. O que eu procuro... Só concluir. Okay. Por isso que eu acredito que o Petri fez isso, porque ele simplesmente pegou algo que é meio maquiado e expôs assim. E ele faz isso como forma de humor, entendeu? Tipo, porra, eu não faria isso, tá me entendendo? Mas é o que eu entendo o caminho que ele percorreu pra fazer isso, tá entendendo? Sim. Eu também entendo. Eu entendo que seja o jeito dele, seja que, assim, a forma de levar o humor até nessas situações. Mas o negócio é que eu acredito que se não há necessidade, não há necessidade de você fazer o mal, que não é mal objetivamente, mas eu considero mal, pela minha moralidade eu considero algo mal, eu vejo que se não tem necessidade de você fazer esse mal, então pra que fazê-lo em primeiro lugar? Eu concordo 100% com você. Eu não acredito que você deva fazer mal desnecessariamente.
Mas o problema também, cara, que a proposta do podcast do Arthur Petri é exatamente isso. Fazer mal como forma de humor. Sim. Não, é por isso que assim, eu fico. Eu entendo o ponto de vista, assim. Na verdade, eu entendo o que ele diz. Eu não fico com raiva do Petri, entendeu? Uhum. Se às vezes fosse um vizinho do Petri, que o Petri conhece desde pequeno, e o cara falasse isso, não ia agir dessa maneira. Mas, tipo assim, é a mesma coisa de eu ir lá no Irã, sei lá, onde o pessoal cultua Alá, e os caras matam e falam mal de Alá, e falar mal de Alá. Aí os caras vão me decapitar. Tipo assim, eu sei que isso vai acontecer, e a mesma coisa eu faço, tá entendendo? Sim. É porque eu também sou. Sou imbecil, cara. Eu sou bem idealista, entendeu? Então eu acredito naquela. Não é verdade, não. Provavelmente muitas vezes não traz benefícios assim tangíveis. Mas eu sigo aquela lei de empatia, entendeu? Cause o bem, receba o bem, entendeu? Tu não tá errado, eu não tô errado. Não existe errados, não existe certos. Existe apenas a maneira como que a gente conseguiu ser pra chegar até aqui. Acontece, mas sei lá, cara. Que o bicho leva isso a um extremo, entendeu? Que até. Nesse momento, Felipe começa a perceber o motivo de ninguém querer gravar comigo. Porque o cara termina pensando: que porra é essa de vida? O cara é totalmente pessimista. Não, cara, não. Eu vou calar a boca. Sim, se você. Cara, eu acho que, como você falou, é um ponto de vista válido, não tem nada de errado com ele, entendeu? E ainda mais que se comparar você ao que sei lá, o Petri 2015, 2014, e chega lá simplesmente começa o podcast falando, eu vou me matar, eu tô com vontade, e passa 2 horas falando sobre isso, sobre desgraça, acho que você tá bem tranquilo. Ainda mais que, do jeito que você fala, causa uma reflexão. Não é simplesmente só por falar, entendeu? Então é algo benéfico. Mas é algo tão superficial ao mesmo tempo também, porque quando a gente acaba de gravar, eu vou lá no supermercado e vou comprar requeijão, vou tomar café e vou viver uma vida comum, entendeu? Não sou nenhum excêntrico, nenhum esquisito. Assim, porque do jeito que a gente fala aqui, parece que às vezes nós somos entidades singulares aqui, né? É porque o cara, fica ouvindo, cara. Quando a gente tá falando aqui, só tem nós dois. E não era pra ninguém mais estar ouvindo isso aqui. Então a gente poderia chegar a extremos ali e tudo bem, mas quando tu ouve um cara falando, ele parece ser extremista pra caralho, entendeu? Não é. Entendeu? É igual o exemplo do Petri lá, quando o vocalista do Metallica lá escreveu aquela música Fade to Black. Sabe? Se tu der a letra da música, porra, puta merda, o cara já começa, já vira falando que ele não vê mais o sentido em estar vivo. Mas, porra, não significa que o cara na semana... O cara tá vivo ainda aí, né? Não significa que ele não passa um final de semana tomando sorvete com os filhos. E dando um sorriso. Exato, porra. Entende? Aí, eu pago muito de mongol também no meu podcast, e às vezes com as pessoas que vêm conversar do podcast. Mas não significa que eu seja mongol, tá entendendo? Isso se tornou até um problema. Porque as pessoas realmente acreditam que eu sou mongol, cara, sabe? Porra. Cara, mas como é que você... Eu me pergunto, cara, como é que você conseguiu? Porque, assim, todo mundo, cara, todo o Renani, o Thiago, todo mundo fala, pô, o Brian é meio mongol. Mas, eu não vejo, eu não entendo muito o porquê, cara. Você poderia dizer porquê? Não sei. A galera vê isso? Eu não sei, sei lá, cara, eu não... É porque às vezes eu faço muita piadinha, às vezes eu sou muito irônico. E eu não sei se as pessoas não conseguem compreender o meu humor, sabe, assim. E as pessoas, às vezes eu acho que eu tô sendo engraçado, fazendo uma piada, eu faço piadas sobre mim. E às vezes eu acho que as pessoas meio que acreditam, né? Mas às vezes eu também posso ser meio mongol mesmo, também, eu não sei. As grandes mentes do stand-up, o humor muito complexo pro cidadão comum. Exato. Esse acabou tudo, esse último podcast tão rechaçado, eu ouvi e achei tão engraçado, cara, porque não tinha sentido, nem o porquê de estar acontecendo ali. Eu acho isso tão engraçado, eu acho que isso meio que uma paródia da realidade, é como se fosse uma ofensa à realidade em si, porque tá todo mundo
toda hora tão preocupado em fazer algo bom e algo tão sensível. E eu chegar e fazer algo cagado, eu acho isso tão engraçado. Se as pessoas... Você tem que fazer um podcast falando sobre reconhecer o valor artístico na merda. Exato, sabe? Não tem como fazer isso. E sei lá, bicho, eu acho isso, tipo, tu já viu Watchmen? Sim. Você conhece o personagem, o comediante? Sim, sim. Então é algo meio comediante, tipo, o cara viu que a sociedade é uma piada e resolveu se tornar a piada da sociedade. Eu acho que não fiz isso de forma brilhante, mas pelo menos era a minha intenção. Então você tentou e meio que virou a piada da esgotosfera. O meu podcast, na verdade, eu queria fazer como se fosse um cara merda e tivesse um podcast. Tá entendendo? E eu acho que de certa forma é o que é, né? Cara, mas eu acho que no nome você acertou, velho. Porque, tipo, do jeito que você falou, tipo... E pelo que o último vídeo me representou com os ouvintes, que eles até falaram isso... Eu tenho um comentário que diz assim no seu último vídeo... Eu sei que o podcast é decadente, mas não sabia que era tanto. Entendeu? Ou seja, tipo, o podcast decadência, tipo, foi afundando, entendeu? Tipo, cara, bem como o nome diz. Isso, o meu podcast era pro cara rir do tanto que é ruim. Entendeu? Mas acho que é isso. Mas tá chegando os 1.000 inscritos aí, cara. Podcast. Se fosse só ruim, acho que não passava do 100, não. Eu também não entendo, porque galera, sabe, deu dislike, xingou pra caralho, mas ninguém desinscreveu, tá entendendo? Eu ainda acho que muitas dessas pessoas, os caras xingou, que os caras nem eram inscritos. Eu também acho que muitos dos caras que estavam xingando, eles talvez fossem aqueles ouvintes do Matheus. Do Porco Suíno? Do Porco Suíno, e sei lá, aí eu tô gravando com a Bruna, e aí, sabe, sei lá. Entendi. Aí os caras meio que ficaram com raiva, não sei. O negócio é que muitos podcasts da esgotosfera estão morrendo, né, cara? Cada vez menos, tipo, porque teve aquele boom, né? Que todo mundo começou praticamente todo mundo no grupo tinha um podcast. Porque os caras acham que todo mundo ia virar o Petri, todo mundo ia virar o Hernani. Só que quem fala é um cara que viu peraí. É um cara que viu os bastidores, tanto do Petri, quanto do Hernani, quanto do Thiago. E, cara, não queira isso, porque o podcast, ele é algo que você não vai ganhar nada e vai perder muita coisa. Como você disse, os seus heróis morreram de podcast. O Thiago Carvalho, o cara nunca mais vai poder arrumar um emprego em uma televisão novamente, pelas coisas que o cara falou no podcast dele. O cara ficou totalmente queimado na cidade dele, sabe? É sério isso? Por causa da música do qual delas? Aquela Eu Queria Ser Gay, Mulheres São Superiores em Tudo. Sabe? Mas também botaram Thiago Carvalho aí, traço. Aí isso, tipo, o mais inteligente seria tu fazer igual nessa Ralita. O nome artístico. Isso, tu jamais revela quem você é, tipo, a não ser pra alguém que você confia extremamente, só se for necessário também. Agora tu pegar e fazer igual eu e o Hernani, aí é muito burrice, porque aí os caras vão... Mas o problema também é que na época que eu e o Hernani a gente fez isso, até então não tinha dado nenhuma merda, sabe? A gente era muito inocente na época. Eu e o Hernani quase foi preso. Sim, toda aquela treta do e-mail lá. Os caras queriam prender a gente. E nesse caso, porque se você não puder comentar, não tem problema não, mas só pra entender, foi por isso que foi retirado aquele seu programa de e-mails. Que é gravado lá no Sociedade Primitiva? Sim, no podcast do Hernani, sim, eu acho que sim. Porque, na verdade, o Hernani falou que tirou porque em respeito ao cara que morreu, não sei o quê, mas na minha visão foi tirado porque, porra, né, deu merda, né? Entendi. mas não deu nada pra ti no final, não, né? Ficou tranquilo. Cara, foi um estresse gigantesco. O Hernani mandava mensagem às 5 horas da manhã. No dia que a gente aconteceu, foi um dia milagrosamente, num dia em que eu tinha conseguido dar uma transada de sexo, um dos eventos raríssimos da minha vida. Eu cheguei feliz em casa, aí eu me deparo com uma mensagem do Hernani com as seguintes palavras: deu ruim
eu vou ser preso e eu não vou sozinho, não. Foi algo tipo assim. Aí eu falei, pronto, também no cu. Porque se tu conhecer o Hernani mesmo, pessoalmente, ele é um cara... Ele vive tudo intensamente, tá entendendo? Sim, eu sei. Aí, cara, eu fiquei em pânico ali, entendeu? Eu falei assim, porra, e foi um estresse. Eu realmente me vi preso por causa do podcast. Pô, bicho, mas não acionou justiça nem nada não, né? Foi só na base da conversa. Eles tentaram fazer um boletim de ocorrência na lei, em uma lei que é tipo, como se eu te apontasse uma arma e falasse assim, cara, tu vai se matar aí. E aí eu te obriguei a se matar. Tentaram enquadrar nessa lei. Só que, porra, não foi o que aconteceu, porque no e-mail lá do cara, a primeira coisa que eu vi, ele fala, cara, não se mate. O cara falou que ele se mate. Eu falei, não se mate, não vai te levar a nada, só vai piorar as coisas. Eu virei pro cara e falei, cara, sua mentalidade é a mentalidade de pessoa fraca. Tu tem que mudar isso aí, pô. Basicamente eu virei pro cara e falei, cara, esquece essa mulher e vive sua vida aí, cara. Tu tem muita coisa aí pra você entendi. na época, entendeu? E eu não virei e falei pro cara, toma merda gratuitamente. Falei, cara, a maneira como você está agindo é uma maneira merda. Você tem capacidade de fazer coisas melhor, vai estudar, vai fazer qualquer outra coisa, entendeu? Mas eu também acho que, sabe, minha principal diferença pra mim com a do Hernani é que eu não acho que você tem que ser bonzinho. Às vezes a maneira certa de que nem foi o caso daquele último e-mail, né? Que todo mundo ficou dizendo que o Hernani passou muita mão na cabeça do cara, que ele tava completamente psicopata, stalker louco. E aí você tava lá falando que ele era maluco, tudo. Eu nem tô ciente da história, mas dessa história que você falou em coisa, mas eu acho que, tipo, às vezes você mostrar a verdade de maneira bruta, a pessoa toma um choque e descobre se ela for, sabe? Dando só um contexto, porque foi a última história que você leu no programa do Hernani. Foi aquela que o cara tinha namorado com a menina, e aí ela trocou ele por um cara assim já com emprego que ele dizia ser marginal, tanto que ele era racista, que ela chama dele de preto, tudo. E foi visitar ela, lá na casa dela, ela já casada, entendeu? E ele ficava chamando os moleques de catarrento. Você não lembra não, velho? Falou que o cara era um bandido, não sei e ele era gerente da fábrica, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Foi que o Hernani, assim, falando que você tá muito no capeta, você tinha que acalmar um pouco o ouvinte, que ele mandou e-mail e tudo, mas você tá mandando ele tomar no cu, falando que ele era um moleque, entendeu? Psicopata. Eu virei pro cara, porra, não, mas porque chegou num ponto da história que o cara tava literalmente perseguindo a mulher. Tanto que foi na casa dela lá com... Exato, cara, porra, tu tá perseguindo uma mãe que tem criança, tá ligado? Tu tá perseguindo ela, tá... Sei lá, cara, esse cara, se ele se matou, ele poderia facilmente ter matado, às vezes, sabe, eu quis... Sabe, alguém matou alguém, você não chega e fala, pô, isso é errado. Não, você prende a pessoa, tá entendendo? Sim, a punição deve equivaler ao crime, entendeu? Então eu fui duro ali, mas não no intuito de ofender o cara, eu fui duro no intuito de falar, cara, você tá fazendo merda, entendeu? Sim, mas eu não sei se funcionou, né? Mas tá aí, todo mundo nos comentários concordou contigo. Não, entendeu? Ele falou que tinha que mandar real, entendeu? Na real, o problema em questão é que surgiu um terceiro blogger aí, que eu nem lembro mais o nome do cara, que falou que a culpa era exclusivamente minha e do Hernani, que eu era um filho da puta e que o universo ia me cobrar, sabe, cara? Eu acho que não tem... Sabe? Tipo, porra... Coisas completamente... sem sentido nenhum. É uma das coisas que me surpreende que a nossa comunidade é uma caixinha de surpresa, né, cara? Nunca sei que porra vai sair dela. Às vezes podcasts que eu gravei, que eu falei assim, porra, esse podcast a galera vai falar, vai dar uma polêmica. E não deu nada. Esse podcast que eu gravei, que eu falei, porra, esse vai ser um podcast massa. Aí, dessa polêmica aí, então, próxima vez que você achar seu podcast massa, então já sabe o que vai dar bosta. É igual, às vezes eu leio uns podcasts, eu vou ler numa página que chama Raio... Problematizador? Isso, e fico lendo essas paradas de sabe, de pessoal lá, tipo, de racismo reverso. Sim, que você faz as reações e fala que tá quase ficando putaço ali. E aí, cara, tipo, eu acho que isso vai dar merda, e não dá, mas esse podcast que eu fiz, eu achei que ia
ser legal e o pessoal acha ruim. O que, tipo assim, o que não significa que no próximo podcast eu não chame a Bruna de propósito, só pra galera ficar mais puta e desinscrever, tá entendendo? Faz um vídeo resposta com participação da Bruna. Ou também, tipo, eu ignorar completamente, ou sei lá, cara, tipo, eu não importo muito, não. Cara, realmente, mas e acho que ignorando você estaria bem com o descompromisso ao profissionalismo que o podcast se propõe. Eu pensei em fazer um vídeo fingindo que tava chorando no quarto, e aí alguém ia virar pra mim e falar: o que foi que tá acontecendo? Aí eu ia levantar e ia falar assim: falaram que eu sou feminista, e ia sair correndo. Os miguitaus me atacaram. Meio sem sentido assim. Mas aí a pessoa que eu falei isso foi pau no cu do caralho, falou que tava horrível. Aí eu falei, então não vou fazer nada. Aí perdi a vontade. Foi o Iago. Foi. Não, mas seria tipo no estilo Igor caçamba lá. E uma coisa também, cara, que eu apago muito dos meus vídeos, mas deixa eu no início também eu fazia muita coisa assim, cara, nesse estilo. Esse aqui, por exemplo. Deixa eu... Já. Esse vídeo aí tem sei lá quanto tempo, mano. É literalmente a cura da tristeza, a cura momentânea. Por que tu não para de ser triste? Não tinha pensado nisso. Mas enfim. Eu acho que é isso, né, cara? Seu tempo. O Brian Witz, ele me falou que não, pô, só posso gravar 50 minutos, não sei o que. Eu já tô aqui 1h30 com o bicho. O cara tem que comprar o requeijão dele. Eu acredito que não, acredito que você deve estar de saco cheíssimo. Mas se tu quiser o último assunto aí, qualquer coisa que tu quiser perguntar, eu respondo aí. Porra, deixa eu pensar aqui, cara. Sim. Na verdade, o problema dessa pergunta é que eu acho que eu já sei qual é a resposta. Mas eu vou fazer ela mesmo assim. O que está planejado pro futuro do podcast Decadência agora, senhor Brian? Aí eu tava esperando a resposta assim, a mesma coisa. Exatamente. O podcast Decadência, ele... Não sei, o podcast Decadência é uma entidade aí. E ele mesmo trilha seus próprios caminhos aí. Eu acredito que no futuro, em algum momento vai dar um problema e aí eu vou ser obrigado a excluir ele. Algum problema judicial? Algum problema judicial na minha família, sei lá. Mas assim, ninguém da sua família tá ligado no podcast ou... Tá. Tirando seu pai, né? O seu pai já apareceu, é figurante. Já, mas tipo, esse podcast deu ruim pra mim já. Entendi. Mas não no nível do Thiago. Não. Mas o Thiago também falou da menina lá e falou o nome da menina. Sei lá. Aí deu ruim, mas então eu pretendo seguir a mesma linha e quando a criatividade bater, gravar novas coisas aí. Cara, porque meu podcast às vezes eu acho que entendi alguma coisa sobre algo que se eu contar vai ajudar alguém, sei lá. E aí eu vou e falo, tipo aquele podcast da simulação de RPG. E aí eu faço algo assim, mas às vezes eu também não faço sem pretensão nenhuma, entendeu? Uhum. Não, e você, mas cara? O quê? E você, por que você tem um podcast? Por que eu tenho um podcast, cara? Por que você tem um podcast? Bicho, e se eu te falar que eu simplesmente comecei a gravar porque... Sei lá, eu pensei um dia assim, porra, vou gravar, velho. Eu quero entrar nessa onda de podcasts aí. Porque eu tava cansado de ser um bicho que nunca fez porra nenhuma na vida. Entendeu? Porque no momento eu não tava fazendo nada, nunca tive nenhum projeto. Entendeu? Eu sempre fui um cara de, eu iniciei alguma coisa, mas se eu não tenho motivação pra seguir, eu simplesmente abandono e caguei. Entendeu? E aí eu pensei, não, eu vou fazer um projeto. E mesmo que eu esteja sem motivação alguma pra gravar, eu vou tentar recuperar isso e voltar, entendeu? É por isso que muitas vezes eu fico 1 mês sem gravar, 2 às vezes, mas é porque eu não tenho motivação e eu tento encontrar, entendeu? É simplesmente um projeto de longa data que
que eu tento seguir, tento fazer de qualquer jeito. A única coisa que eu acho que ninguém nunca deve fazer, que é parar de treinar, e somente o resto tá liberado. Realmente, cara. Cara, pior que eu só comecei esse negócio agora, há uns 2 meses atrás. Eu parei de... Pô, eu malhava quando eu tinha 14, mas aí eu parei. Eu malhava pra pegar mulher, né? Esse era o único objetivo. E aí eu parei, fiquei muito tempo e só tô voltando agora, cara. Mas no podcast em que eu ouvi, você falou que você tinha 1,80 m de altura. Isso. Se tu tiver 1,80 m de altura e for forte, praticamente sua vida vai ser eu tô mais fácil. Cara, eu sinceramente eu tô malhando porque eu tô contando com isso, entendeu? A não ser que você seja extremamente horrível mesmo, nível assim, horripilante, genética lixo, pra não dar certo. A combinação de altura mais músculos, tá entendendo? Cara, eu confio na minha mãe quando ela diz que eu sou bonito, eu tento confiar nela. E também que você não saiba conversar. Pelo que eu conversei com você, eu acredito que você tem um bom poder de argumentação, pelo menos uma argumentação normal. Ou a não ser também que você tenha uma trava, que você não consiga falar com mulher. Não. O que eu tenho problema é mais com, assim, quando com mulher, é a minha própria consciência, no sentido de, tipo... como eu posso achar... Eu chamo de... É um exemplo da iluminação pós-punheta que eu chamo. Que é tipo, eu tô lá com tesão e não sei o que, eu vou conversar com a menina não sei o que, eu falo, mas aí de repente eu bato uma punheta e pá, e aí, logo que sai aquele tesão todo, eu simplesmente penso, porra, velho, essa mina é chata pra caralho. Entendeu? E é meio que a máscara cai, assim, entendeu? Aí depois volta à vontade. E aí eu, que nem você com o seu podcast, mas quando isso acontece, eu pego o contato da mina que eu tava conversando, deleto, entendeu? Porque eu fico muito triste. Eu faço muito isso, eu depois arrependo, aí eu volto a conversar como se nada tivesse acontecido também. Eu não, cara, porque tipo, eu não salvo os contatos, então eu deleto e perco pra sempre, mas eu sigo a vida. Eu não sou uma pessoa que tem muita vergonha na cara não, sabe? Eu pra me agir como se nada tivesse acontecido, eu dou esse pulo, sabe? Cara, mas é por isso que muitas vezes é bem sucedido, né, cara? Tem que... Eu acho que não sei, papo, assim. Isso tem funcionado muito bem, não. Mas funciona, né, assim, de vez em quando. Isso é bom. Mas... É Felipe, né? Isso, senhor Brian. Mas aí, depois, se você que também quiser fazer uma participação aí no grandiosíssimo, né? Que é isso, cara, pelo nível dos convidados que lá aparecem, meu amigo, eu sou o candidato ideal ali. Que somente pessoas ilustres. Só grandes mentes lá, né, cara? Mas saiba que grandes reis da molecada aí já participaram, como Hernani, grande rei de muitas pessoas aí. O Hernani, Thiago Carvalho, Igor Caçamba, Arthur Petri também. O cara virou e falou. E também... O cara virou e falou, não, porque tu tinha um convidado super legal, igual o Igor de casa. Porra! Como assim, cara? Tipo assim, os caras vão criando mitos, mas eu sei por que as pessoas criam mitos. Eu tenho um mito até hoje com o Thiago Carvalho, cara. Eu acho que, tipo, eu gosto do cara igual um cara que toca guitarra gosta do Slash. É um ídolo. É um ídolo. Mas... Porra, né? Aí você matou os ídolos. Não, eu tá tentando. Hoje. Não dá, né? Hã? É difícil, você gosta de alguém. Não, mas ele me mandou uma mensagem. Tipo, alguém mandou mensagem pra ele daquele podcast. Na verdade, aquele negócio que o cara que eu falei que ele não gostava de mim e tal, na verdade era mentira de um cara que falou. Alguém próximo a ele, muito próximo a ele, amigo dele, falou aquilo pra mim e eu acreditei. E aí ele veio no WhatsApp e falou, cara, isso é mentira. Eu sou de boa, eu gosto de você, a gente é amigo. Aí eu falei, beleza, então a gente é amigo. Então por isso você até voltou um pouco mais feliz no próximo podcast. Na verdade eu voltei mais feliz no outro podcast porque eu tava pegando as meninas, aquelas 2 meninas lá. Mas já deu errado, então o próximo... Então naquele momento tinha aliado tudo e tava tudo certo. Eu sou gado demais, cara, também. Não tem como também, cara. Tu tá pegando mulher, tu fica... né? A vida fica mais fácil. Aí depois quando tu começa com... Lúcido, ser lúcido todo tempo não dá, né?
Aí realmente complica o negócio. E também, só você esqueceu de mencionar um dos maiores seus convidados, claro, Pinto Pequeno Podcast. É claro. Iago Kennedy. Thiago também, do Sozinho no Mundo. Inclusive, gostaria de mandar o Thiago tomar no cu, filha da puta. A gente tá combinando de gravar tem 45 dias já. Ele me falou assim, oi, cara, cara, mas eu entendo o Thiago, porque tipo, eu mando uma mensagem pro Thiago, ele responde 2 dias depois, entendeu? E tipo, responde uma palavra, entendeu? E aí eu entendo que seja difícil fazer negócios, combinar coisa com ele, mas tipo, teve uma hora lá que eu tinha mandado alguma coisa, alguma pergunta, e aí ele de repente, uns 2, 3 dias depois, mandou uma resposta assim, o Iago tá me chamando pra gravar. Aí eu falei, é mesmo? E ele nunca mais respondeu. Então, tipo, eu entendo. E Thiagão, ó, vai tomar no meio do seu cu, apaga. Não, apaga não, porque eu tenho que. Se você for apagar, deixa eu baixar primeiro, né? Porque boquete de mendiga tem que ser salvo nos anais da humanidade. Eu sabendo dessa história, cara. Porra, você não ouviu o podcast do Festa Duro Arthur Petri? Cara, o único podcast que eu ouço atualmente é o do Thiago, cara, só. Cara, então você vai fazer o seguinte, velho. Quando você chegar em casa, você já tá em casa, né? Você escuta o podcast Festa Duro Arthur Petri. Aí você vai entender porque a namorada dele não pode descobrir o podcast dele. Mas o que foi? Ele, a mendiga... Não, velho, cara, se o pai do Cebolinha esteve envolvido no percurso inteiro, então você já sabe o nível da degeneração. Tu já viu o pai do Cebolinha? Eu vi os vídeos, os vlogs que ele aparece. O cara tem tipo 2 metros de altura, 100 quilos. Não parece nem um pouco um pai do Cebolinha. Mas aí você vai entender quando você ouvir o podcast. E eu recomendo a todos os ouvintes também irem lá escutar, porque você vai entender porque tem que entrar nos anais da humanidade. É isso aí. Mas enfim, seguinte, o Brian tem que ir lá comprar o pão, o requeijão, viver como um NPC. Requeijão, manteiga e pão integral. Dá uma dica pra eu ir embora. Dica. Pra quem tá treinando. Café da manhã, vocês em casa vocês vão ter que ter uma misteira. Você vai pegar vai fazer carne moída. Porra, de manhã? De manhã. Fica delicinha, escuta só. Pegou o pão integral, pôs carne moída, pôs requeijão, fechou, passou manteiga de um lado, passou manteiga do outro, põe na misteira. Tu vai comer 2. Cozinha 3 ovos. Aí você compra leite de saquinho, né? Que é o leite mais saudável. Se tiver o leite roça, melhor ainda. Aí seu café da manhã vai ser 2 torradas com carne moída, né? Que tornaram, né? O pão lá e tal. 3 ovos cozidos e leite com café. Tu vai começar o dia supimpa. Tu vai criar uma barriguinha, mas tu vai criar músculos também. É isso. Você tá entrando no bulking, então. Cara, o segredo do sucesso é você ser retido, mano. Não vem com essa de ficar definidinho, coisa de viadinho. Tem que ser retido grande. Você tem que ser grandão em cima, mas também grandão no meio, né? Grandão na pança. É a ilusão, você achar que você vai ser forte e seco. Você não vai, cara. É só você tomar GH. Cara, talvez vai que dá aí, porque meu pai tem praticamente uma farmácia aqui em casa que ele treina também, então vou aproveitar e roubar uns do bicho. Então, mas é isso, o Brian tem que fazer seus corre de vida normal de NPC. Eu também tenho, 1 hora atrasado, mas rendeu a entrevista, então Brian, por favor, se despeça. É isso aí. Todos os ouvintes aí do canal do... Como que chama? O Felipe. Não, do canal do seu podcast. O Apenas um Cara Cast. A todos os ouvintes aí do Apenas um Cara Cast, eu convido vocês a não ouvirem o podcast Decadência. Vocês não vão ganhar nada. Aliás, não ouça nenhum podcast. Tu vai fazer o seguinte, cara. Tu vai parar de fazer tudo que tu gosta e vai ficar treinando e comendo bem e vai ficar estudando em casa, e aí tu vai perceber que tudo isso não valeu a pena, e aí tu vai ver que nada faz sentido, e aí tu vai desejar a morte. É isso aí.
belas palavras, não? Amém, amém. E mais uma coisa, Brian, pode ficar tranquilo, que os ouvintes que eu acho que a maioria, 99% já conhecem, mas caso aqueles não conheçam, eles vão comparecer no seu canal, porque o ouvinte do Apenas um Cara Cash é que nem o próprio Apenas um Cara Cash, é um descompromisso com a má qualidade. E outra coisa Entendeu? também. Aí tu não gostou. Só que você faz aí, tu me encontra na rua e troca soco comigo, tá ligado? Vamos trocar soco, sim, com certeza. Aí a gente troca soco lá e aí a gente resolve isso na porrada. Mas vem na porrada, tá ligado? Mas de preferência depois do café da manhã que o Brian comer as torradas dele. Exato, se for vir armado, cara, dá o tiro logo na cabeça e se não for também, aí vai na mão mesmo. É bom que você já vê se a verdadeira realidade, né, Brian? Você tira essa dúvida pra nós. É isso aí. Mas então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde a todos. Valeu! Parei. Peraí, não parei não. Para de gravar, cara.